Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Jean e eu quero falar para vocês de um assunto bem interessante para quem está estudando a ufologia, que é a exopolítica. Mas você pode estar pensando, o que é a exopolítica? Bom, a exopolítica é um ramo de estudos, é uma linha, de estudos dentro da ufologia que ela vai entender qual é a relação dos nossos países com as civilizações extraterrestres. Mas você pode estar pensando, mas será que isso existe? Mas isso não é só teoria? Então, na minha percepção, mesmo que oficialmente nós não temos uma abertura dos países para falar sobre esse assunto, ou seja, nenhum país chegou até o momento e disse, nós conversamos com uma raça extraterrestre, ou nós tivemos algum contato, alguma experiência, mesmo que nós não tenhamos essa informação dos nossos governos, ainda é sim um tema, uma área de estudos da ufologia que nós precisamos conversar. Mas por que a gente precisa conversar? Porque se fizermos uma análise bem rápida sobre esse tema e também utilizando a base, a estrutura da ufologia, que seria uma relação de um governo oficial do nosso planeta com uma outra raça, um outro governo em si, de um outro planeta, a gente entende que para que você possa criar uma relação de estado, de um estado para o outro, você precisa minimamente de um elemento inicial, que seria o quê? Conhecer quem é esse estado, correto? Para que você possa fazer uma transação com alguém, para que você possa, por exemplo, fazer ao menos uma compra de um produto, que você possa fechar algum acordo, para que você possa ao menos conversar com alguém, você primeiramente precisa conhecer quem é essa pessoa, ter algumas informações, ter alguns dados, saber de onde vem ou o que for preciso para você começar essa conversa. Então, aplicando essa mesma lógica para a questão dos estados, nós vemos que, se analisarmos hoje a questão dos extraterrestres, ou essa possibilidade, essa hipótese de uma outra raça entrar em contato com a humanidade, nós vamos ver que nós estamos, assim, de certa forma, crus com relação a esse tema. Ou seja, nós não temos conteúdo sobre isso. Nós não temos conteúdo crítico criado sobre isso. Ou seja, não há, em grande maioria, pessoas pensando, escrevendo, publicando artigos, textos, opiniões sobre isso. E o que, de certa forma, isso traz para a nossa realidade? Nos traz que nós não temos informação sobre o tema, correto? Poucas pessoas estão criando conteúdo sobre isso. A segunda é, se nós não temos informação sobre isso, a gente não sabe lidar com essa hipótese, ou seja, se uma civilização entra na nossa atmosfera, quais são os processos, os procedimentos que vão ser tomados para que a gente possa responder a essa ameaça, ou simplesmente a essa entrada de uma nova civilização, de uma nave espacial no nosso território, na nossa atmosfera. Então, nós não temos conhecimento criado sobre isso. Nós não temos, então, os procedimentos, o passo a passo, nem um simples manual de como lidar com uma situação dessa. E o que essas duas situações, somadas, elas nos trazem? Nos trazem que nós, em tese, estamos vulneráveis para uma situação desse tipo. Ou seja, se hoje, ou neste momento que você está me ouvindo, aparecesse uma nave em cima da tua casa, qual seria a sua reação? Provavelmente você não saberia o que fazer. E te digo, provavelmente a grande maioria da humanidade não saberia o que fazer. Não saberia minimamente o que fazer. Se eu tenho que ligar para alguém, será que eu tenho que fazer alguma saudação? Será que eu tenho que dar um tchau? Será que eu tenho que ficar com medo? Será que eu tenho que ficar em casa? Será que eu tenho que chamar alguma autoridade? Percebe que essa situação, por mais que para muitas pessoas ela pareça uma questão assim, de Hollywood, ou seja, só uma criação, uma ficção científica, pensar sobre isso, para mim isso nos traz uma realidade de que, como nós estamos num planeta e nós temos inúmeros, milhares, bilhões, trilhões de planetas em que sim, pode sim haver vida, e que na minha concepção há vida, isso é uma questão lógica, uma questão racional. Então, se por uma eventual decisão lá de alguma raça ela entrar na nossa atmosfera, nós vamos ser o quê? Obrigados a ter uma relação com essa
com esse pessoal que está nessa nave, ou seja, com essa civilização. E o que isso nos coloca, né, como ação que deve ser feita? Nós temos que saber como lidar com ela. Então, dentro da questão da exopolítica, o contato com uma outra civilização é algo que é a base para a gente poder compreender como seria essa relação. E veja que não há como a gente falar sobre exopolítica se a própria civilização, ou seja, a quem tem interesse nesse contato, correto? Não somente os governos, se essa civilização, essa sociedade em que os extraterrestres teriam contato, se ela sabe lidar com eles, se ela conhece eles, se ela tem algum tipo de ferramenta para poder entrar em contato. E se a gente não tem esse tipo de ferramenta, na minha concepção nós ficamos vulneráveis a essa possibilidade. Por quê? Porque se amanhã ou agora acontece isso, você não sabe o que responder. A grande maioria não sabe o que responder. O que nos torna vulneráveis, o que nos torna frágeis e o que nos torna, de certa forma, não completamente fortes e nem preparados e nem com conhecimento suficiente para lidar com isso. Então, para fechar esse vídeo, que já está com 6 minutos aí e é um teste para mim, então eu queria dizer, uma das principais questões que nós temos que trabalhar com relação à ufologia e aplicando isso à exopolítica é o conhecimento sobre o que fazer quando uma nave, uma civilização ou qualquer forma de interação em que uma pessoa tenha com um extraterrestre, o que ela pode fazer, como identificar que aquele extraterrestre é um ser positivo ou negativo, como lidar, como agir, o que fazer se a pessoa presencia uma espécie de avistamento ou ela tem um contato muito próximo com uma nave. Tem vários relatos de várias pessoas no mundo inteiro que tiveram contato. E muitas das pessoas têm medo, elas ficam receosas, elas ficam com elas ficam com um pavor, de certa forma, generalizado sobre isso, porque é um tema que desconhecem. Então, um dos principais objetivos que eu tenho com esse canal é falar para você como você poderia lidar, como você poderia compreender, entender e assim ter uma melhor relação possível com qualquer coisa relacionada ao fenômeno ufológico que você pode ter como experiência, ok? Fica aqui o meu primeiro vídeo como um teste, então um grande abraço para você, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!